Você que é mãe, você está se sentindo cansada, sobrecarregada, muitas vezes carregando um peso até maior do que você pode carregar? Meu nome é Vitória, graça e paz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um tema especial, um tema sobre maternidade. Tá se aproximando aí o Dia das Mães, dia 10 de maio, e eu queria trazer esse tema pra gente conversar um pouquinho. A maternidade, muitas vezes, gente, ela tem um peso maior do que a gente pode explicar, para as mulheres. Nós nos cobramos muito sobre tantas coisas, não só nós mesmos, mas a própria sociedade nos cobra de muitas coisas, e são realmente muitas coisas que nós precisamos carregar, A responsabilidade muitas vezes cai sobre os nossos ombros. Eu queria trazer esse vídeo no intuito de aliviar um pouco, o peso da maternidade. A maternidade, gente, ela pode sim ser leve, de certa forma, Às vezes, gente, já começa quando você engravida, Quando você engravida já começam as cobranças, quando o bebê nascer, vai amamentar? Não vai amamentar? Você vai voltar a trabalhar depois de um tempo? Não vai voltar? Vai dar fórmula pro bebê? Não vai dar fórmula? Como que vai fazer isso? Hoje em dia tem muita questão da introdução de alimentos doces, por exemplo. Você vai dar doce para a criança? Não vai dar doce? Gente, são tantas coisas, até nos mínimos detalhes. Isso são coisas assim superficiais, foram as cobranças internas que a gente tem dentro de nós. Parece que quando a gente vira mãe, vira também dentro de nós uma chave, E muitas pessoas relatam, que por muito tempo não conseguem mais ser as mesmas. Depois de um tempo também, quando você tem o bebê, vem as cobranças também do corpo da mãe, tem que voltar ao peso o mais rápido possível, senão vai dizer que eu sou relaxada. Eu tenho que ter uma casa sempre impecável, perfeita, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, continuar os meus devocionais sempre do mesmo jeito, porque eu tenho que ter um relacionamento com Deus constante do jeito que eu tinha antes. Gente, meu Deus, eu falei tantas coisas aqui já, sobre coisas que nos cobram e que nós mesmos nos cobramos também. E o intuito desse vídeo, gente, como eu disse, é aliviar um pouco desses pesos. Nós não somos pessoas perfeitas. E eu quero já dizer aqui, para as mães que estão porventura aí me assistindo, você tá dando o melhor que você pode. Tenha a certeza disso. Se você tem uma frase que eu gosto que diz assim: se você tá cansado, se vocês são pais cansados, é porque vocês são pais dedicados. E isso é uma verdade, gente, porque a dedicação, ela exige esforço da nossa parte. Hoje em dia é muito fácil a gente deixar o nosso filho, a Deus dará, isso é fácil, Mas você ter a intenção de se dedicar, de educar o seu filho, de ser participativo na vida do filho, isso exige dedicação. No mundo que a gente está hoje, que nós vemos as crianças muitas vezes deixadas, a cuidados de qualquer um. Você ser um pai presente na vida do seu filho é raro. Hoje em dia é raro você ver isso. Então eu quero aliviar aí o teu coração um pouquinho se você é uma mãe que hoje se sente cansada. Quando eu tive o Timóteo, eu tive que deixar o meu trabalho porque eu estava mudando de cidade, então eu estava grávida. E eu precisei deixar o meu trabalho. E desde então, gente, eu não voltei mais a trabalhar. O Timóteo está com 1 ano. Isso já tem o quê? 1 ano e pouquinho isso que eu deixei o meu trabalho. Gente, eu não me senti confortável, não me senti à vontade, de colocar o meu filho na creche. Tem gente que
que é necessário, né? Tem mães que precisam realmente, né? Às vezes, por uma fonte de renda, né? A única fonte de renda da casa, às vezes, é a própria mãe. Tem mães solos aí, realmente precisam, gente, voltar ao trabalho, ou até mesmo pessoas que são casadas mesmo, né? Que precisam complementar a renda da sua casa. Gente, eu não julgo de forma nenhuma, mas tem mães também que eu conheço que não se sentem seguras, não se sentem à vontade ainda para voltar ao trabalho. Isso tem um pouco a ver também com o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Muitas vezes Deus vai te chamar para voltar ao trabalho e muitas vezes Deus não vai te chamar para voltar ao trabalho. E a sua função agora vai ser cuidar da casa, cuidar do filho. A gente tem que entender aquilo que Deus nos chamou para fazer como pessoas, né? E não diminuir o outro. A outra pessoa está trabalhando porque ela precisa, ela está errada de voltar ao trabalho e deixar a criança na creche. De forma alguma, gente. Outra pessoa está em casa, né? Está cuidando do seu filho, resolveu se dedicar ao lar. Também, gente, não está errado. Não vamos diminuir umas às outras, né? Muitas vezes, quem pode nos entender como mulher, como mãe, é só outras mulheres. Às vezes, você dizer isso para um homem, às vezes ele não vai te entender, mas se você dizer isso para uma outra mulher, ela vai te entender. Então, não vamos diminuir umas às outras, né? Questão de casa, gente, muitas vezes nós ficamos bitoladas, né, em ter a casa limpa, organizada como era antes, né? Com uma criança, gente, é muito difícil manter uma casa organizada com uma criança. Você limpa hoje já tá bagunçado. Já tá desorganizado e muitas vezes para você aproveitar essa infância do seu filho, vai ter dias que você vai precisar deixar a louça lá. Como eu já ouvi uma vez, né? Se você deixar a louça na pia, ela não vai fugir de lá, gente. Ela não vai se jogar no chão. Vou sair daqui, não vai, gente. A louça vai permanecer ali. E como eu disse, às vezes para você aproveitar essa infância do seu filho, parar um pouco, brincar com seu filho, você vai ter que deixar a louça lá. Um dia a casa tá bagunçada, não se cobre, gente. Não se cobre, a casa vai ter o dia para você limpar, né? O dia que tá mais tranquilo. Nem todos os dias na maternidade, gente, são iguais. Talvez tem mães me assistindo aí que tá no início da sua maternidade, né? Recém-nascido, o bebê acabou de nascer. Gente, recém-nascido é uma fase muito complicada, né? É uma fase de privação de sono, né? A gente não dorme direito, o bebê tá se adaptando, você tá se adaptando também a essa nova rotina. E, gente, não é fácil. Só que eu queria aliviar também para essas mães e dizer que passa, tudo passa. E hoje em dia, com o meu bebê, tá com 1 ano, né, tá na fase aí de aprender a andar, ele tá mais bagunceiro, mas essa fase de recém-nascido, hoje em dia ele dorme muito melhor já, por exemplo. Então eu consigo dormir, por exemplo, uma noite toda. As fases passam e logo tudo melhora, gente, tudo melhora. Então o que eu quero dizer pra vocês é isso, que não se cobrem tanto. Às vezes também o peso, corpo, a gente se reconhecer de novo como mulher demora um pouco, né? Eu, por exemplo, não voltei ao meu corpo ainda, né, que eu tinha antes da maternidade, e eu quero dizer pra você que isso leva tempo, né? Olha o processo que você passou de gerar uma vida, não foi qualquer coisa, né? Você gerou uma outra pessoa e isso é tão bonito, né? Mas aos poucos eu vou me reconhecendo novamente. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, é fazer coisas que você gosta. Eu gostava de me maquiar. Se maquia às vezes, gente, pra ficar em casa. Eu vou passar um rímel, um batom, um blushzinho só pra melhorar minha aparência. Gente, faz isso, já muda tantas coisas, sabe? Pega alguma coisa que você gosta de fazer e faça. Você começa a se reconhecer aos poucos, né? Eu gosto de fazer meu cabelo. Tira um tempo, vai num salão,
um dia, deixa o bebê com o pai ou com alguém de confiança e vai fazer o teu cabelo, vai fazer alguma coisa que você gosta, a tua unha. Gente, eu costumo dizer assim, ó, que se eu tiver com a sobrancelha feita, né, o cabelo arrumadinho, gente, já muda completamente pra mim, sabe? Isso pra mim é meio que essencial e me faz bem. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, faça alguma coisa que você goste. Não diminua também, gente, esse tempo que você tá tendo, né, com seu filho, essa oportunidade que você tem, né, com seu filho. Essa fase, gente, nunca mais volta, né, seu filho não vai ser um bebê para sempre, né, o bebê, ele é considerado até 2 anos de idade, depois disso já é uma criança, né, então aproveita, não se culpe tanto, não se cobre tanto, né? Como eu disse, você tá fazendo o melhor que você pode, isso você pode ter certeza. Aproveita, gente, aproveita. Eu aproveito, assim, cada segundo do meu filho, nesse tempo que eu tenho tido em casa com ele, sabe? Às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa, eu falei, nossa, essa coisa aqui pode esperar, eu vou ali, pego ele no colo, fico com ele, né? Faço dormir, porque a gente não volta mais, né? Então aproveita, às vezes a gente olha com um olhar muito ruim para as coisas, mas talvez se a gente mudar a nossa ótica, a gente vai enxergar que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo precioso. Muitas vezes tem aquela cobrança da carreira, nossa, parece que eu tô perdendo algo, sabe? Parece que eu tô ficando para trás, principalmente nessa questão de trabalho, né? Gente, você não tá perdendo, você tá ganhando muito mesmo, né? E hoje eu falo aí como uma mãe que pausou um pouco da carreira para ficar com o filho, né? E a carreira sempre foi algo importante para mim, gente. Trabalho sempre foi algo importante para mim. Eu sou a pessoa do trabalho e abrindo o coração para vocês aqui, é difícil, não é fácil, mas eu também entendo que há tempo para todas as coisas, né? Eu entendo que esse também é um chamado de Deus para minha vida e eu consigo olhar para esse tempo como um momento precioso. Tem uma frase que diz assim que as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo, né? São valorizando, né, esse poder que as mães têm de influência sobre os filhos, né? Muitas vezes nós diminuímos, né, esse tempo, achamos que nós não temos valor, de repente por estar em casa, né, cuidando da criança, falar, eu só sou isso, né, só sou mãe, só sou uma dona de casa. E não, gente, Deus valoriza, né? Deus valoriza cada uma de nós, Deus valoriza cada esforço que nós fazemos. Muitas vezes também, gente, tem aquela cobrança, né, da vida com Deus, né, da fé, e isso eu precisei desmistificar na minha cabeça, porque eu achava que eu precisava me dedicar da mesma forma que eu me dedicava antes, ter o meu tempo devocional ali, separado para Deus, né, e não que a gente não precise fazer isso, mas eu entendi que Deus está nas minhas rotinas, né, como mãe eu precisei fortalecer muito a minha fé e entender que sozinha, gente, eu não conseguiria ser mãe. Quantas vezes, assim, em situações difíceis da maternidade, eu pensei assim, Deus, eu não vou dar conta, e me apeguei a Deus de uma forma que só o Senhor para me ajudar, sabe? Então, eu precisei fortalecer a minha fé nisso e entender que Deus está no trocar das fraldas, Deus está no dar banho, que alegria poder servir outro alguém, né? Isso me mudou tanto, gente, sabe? Me mudou na questão do meu egoísmo, de viver só pra mim mesma, né? Cuidar de um outro ser exige isso de nós, né? De nós abdicarmos de coisas que eu queria pra mim e por outro alguém, por uma outra pessoa, né? E isso é servir, né? Que bonito isso. E, gente, Deus é um Deus tão gentil, né? A gente às vezes vê Deus como um Deus carrasco, mas Deus é um Deus tão gentil, né? Na Bíblia tem uma passagem em Isaías 40:11, que eu acho lindo, gente.
Vou ler aqui para vocês Isaías 40:11, que fala assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Gente, que lindo isso, né? Você vê aqui usando a figura de Deus, né, como um pastor, né, que ele vai ao passo das ovelhas que estão amamentando, né, das mães, né, das recém-paridas, né, que sabe que vai mais lento, mas ele vai ali junto com elas, né? Isso usando uma figura de linguagem para falar de nós, mães que não estão sozinhas, né? Que o pastor tá ali do lado, cuidando, né? Deus, como o pai que ele é, sabe, gente, que é um período frágil, um período delicado, né, da nossa vida, e não nos abandona. Deus não nos abandona, tá ali conosco, segura as nossas mãos, vai na medida do nosso passo, e não nos apressa, gente. Então eu quero te dizer que hoje, se você tá aí, né, pensando, nossa, eu queria ter mais tempo com Deus, não consigo mais ser do jeito que eu era, dedicada, né, nas disciplinas espirituais, aí eu quero te dizer que Deus está com você na tua rotina, como eu disse no trocar da fralda, no dar banho, no lavar da louça, no cuidar da casa. Deus está aí. Gente, como Deus fala comigo nesses momentos, sabe? Tem hora que eu tô lavando uma louça e me vem tantas coisas, tantas reflexões, às vezes eu me pego até chorando, assim, do tanto que Deus fala comigo nesses momentos, sabe? E eu queria dizer que você, mãe, não tá sozinha, né? Que Deus, ele cuida de você, que ele te vê. Muitas vezes você tem passado dificuldades em que você tem se sentido sozinha, né? Hoje em dia tem tantas mães aí também que passam pela mães de crianças neurodivergentes, né? Com autismo e tantas outras, né? Mas eu quero te dizer, gente, você não tá sozinha. Que Deus, ele te vê. Deus está com você na tua rotina. Deus vê as tuas dificuldades. Muitas vezes preocupações financeiras, né? Muitas vezes, como a mim, você deixou aí o seu trabalho, né? Queria te dizer que Deus é um Deus provedor, é um Deus que cuida de você, né? E que você realmente, gente, não tá sozinha, não se sinta sozinha. E, gente, eu trouxe esse tema hoje, né? Porque eu sinto a necessidade, né? De aliviar o peso que nós carregamos, muitas vezes como mães, né? E chegando aí, aproximando o Dia das Mães, né? Achei pertinente trazer esse tema no dia de hoje. Gente, espero que eu tenha falado, né? Que Deus tenha falado ao teu coração de alguma forma através desse vídeo. Se você gostou, né, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que saia vídeo novo. Curta, comente aí se você se sente cansada, sobrecarregada, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Compartilhe com mais mães, com mulheres aí que estão no processo talvez de querer engravidar, né? São tentantes também. E, gente, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.